Graças e paz, irmãos. Estamos dando sequência agora à nossa escola bíblica dominical online, né? EBD online, com a semana 19 a 25 de julho, respondendo as perguntas que o pastor nos manda a pergunta e as respostas. Então nós vamos estar passando agora para os irmãos e comentando em cima disso, né? Então a primeira pergunta está no livro de Zacarias, onde se cumpriu a profecia do capítulo 11, 12 e 13. A resposta está em Zacarias 11, 12. Eu lhes disse, se parece bem aos vossos olhos, dai-me o que me é devido. Caso contrário, deixai-o. Pesaram para o meu salário 30 moedas de prata. Inclusive o pastor pregou domingo passado, né, sobre essa passagem. É muito interessante isso aqui. E o capítulo 13 diz, o Senhor me disse, lança isso ao oleiro, esse belo preço pelo qual fui avaliado por eles. E peguei as 30 moedas de prata e as lancei ao oleiro no templo do Senhor. O pastor pede um pagamento, né, pelo seu trabalho, né, como uma forma assim, de gratidão da parte do rebanho. 30 moedas de prata foi o valor que eles acharam que merecia, que o pastor merecia, né? E o mais absurdo que isso possa parecer, né? Esse era o preço pago por um escravo que fosse ferido por um boi. Isso era o que valia um escravo. Então o escravo, naquela época, ele valia 30 moedas de prata. Então foi esse o valor que eles avaliaram ali, o pastor, né? E esse também foi o valor pago por Jesus, né? Os sacerdotes lá, eles pagaram 30 moedas de prata para Judas trair Jesus, né? Judas era ali um dos 12, ele caminhou com Jesus, ele viu o que Jesus fez, né? Ele fez parte ali dos milagres de Jesus, da mensagem, da obra de Jesus, né? E para eles ali, Jesus não valia mais do que um escravo, né? E um escravo que tivesse sido ferido. Quer dizer, um escravo ferido por um boi, ele já não valia muita coisa, né? Então, aos olhos ali de Judas, do sacerdote, Jesus não tinha muito valor, não é isso? Mas nós sabemos que Jesus, não dá nem para colocar valor em Jesus, né? Não dá para mensurar a importância, né, de Jesus na nossa vida, né? Porque somente alguém como ele poderia pagar o preço, né, para nos dar uma vida eterna, o preço de morte, o preço de cruz, né? Então, quer dizer, a gente tem que olhar para o nosso Deus, né, e dar o merecido valor que ele tem. O mundo não dá nada, dá 30 moedas de prata. Mas nós não temos nada, né, com que a gente possa dar para o nosso Deus. Que ele é, né, muito maior do que qualquer bem, qualquer riqueza que o homem possa ter. E em Mateus 27, 9, diz assim, cumpriu-se então o que havia sido falado pelo profeta Jeremias. Tomaram as 30 moedas de prata, preço do que foi avaliado, a quem os filhos de Israel avaliaram, e deram-nas pelo campo do oleiro, assim como me ordenou o Senhor, né? Que nós não sejamos como Judas, né, valorizando tão pouco aquele que fez tanto por nós. Fez e continuou fazendo. E irá continuar fazendo para o resto da eternidade. Amém? Então a segunda pergunta diz assim, o que o Senhor Deus dos Exércitos disse que eliminará da terra naqueles dias? E a resposta está em Zacarias 13, 1 e 2. Naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de Davi e para os habitantes de Jerusalém, para remover o pecado e a impureza. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, eliminarei da terra os nomes dos ídolos, e não haverá mais lembrança deles. E também farei os profetas e o espírito da impureza saírem da terra. Essa fonte aberta é Cristo. E nele são tirados nossos pecados. Está lá em Romanos 11, 26 e 27. A presença de Cristo, ele tira de nós três coisas, né, que assim nos dominam, né?
e nos enganam. Nos enganaram a vida toda e continuam nos enganando. Ídolos, os profetas e a impureza. Né? E isso tudo faz parte do nosso pecado. Em 1 João 1,9 diz: se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de todo pecado. Né? Então o crente, ele não adora mais ídolos. Né? Nada. Né? A gente agora é uma nova criatura, uma nova mente, não é isso? E principalmente porque nós já temos agora o conhecimento de que esses ídolos nada podem fazer para a gente. Né? E também a gente não pode depender de homens, não é isso? Israel dependia dos profetas. Né? Hoje o crente, a gente só depende de Jesus, de Deus. Né? E nós agora fomos purificados. Nós não vivemos mais pela imundície do pecado. Né? Nós agora temos assim o nosso corpo, a nossa mente, né? Renovados pela busca da santificação. Porque a gente só pode estar na presença de Deus quando a gente está santificado. Não é isso? Então Cristo, né, ele resume tudo aquilo de que o homem precisa, né, para poder estar na presença de Deus. Não é isso? Então, por isso que a gente tem que estar sempre com os nossos olhos voltados para Cristo. Né? Abandonar de vez a prática do pecado. A próxima pergunta está em Salmos. Né? Na oração de louvor do Salmo 66, o que acontece se eu atender ou guardar a iniquidade no meu coração? A resposta está nos Salmos 66, versículo 18. Se eu tivesse guardado o pecado no coração, o Senhor não me teria ouvido. E o 19, mas na verdade Deus me ouviu. Ele tem atendido a voz da minha oração. O 20, bendito seja Deus que não rejeitou a minha oração, nem afastou de mim o seu amor. Né? Então vou ler de novo, é muito bonito isso aqui. Né? E vale muito para nós, para o nosso entendimento e nosso conhecimento. Se eu tivesse guardado o pecado no coração, o Senhor não me teria ouvido. Mas, na verdade, Deus me ouviu. Ele tem atendido a voz da minha oração. Bendito seja Deus, que não rejeitou a minha oração, nem afastou de mim o seu amor. Né? Experiência linda aqui, né, do salmista aqui, não é isso? Primeiro ele declara que Deus não estava ouvindo a oração dele, né? Porque ele tinha pecado no seu coração. Então ele está afirmando aqui que Deus não ouve o coração do homem em pecado. Não é isso? Ele dá esse exemplo aqui. Né? Então só a partir do momento que ele se limpou, ele se purificou, ficou livre do pecado, Deus ouviu a sua oração. Não é isso? E não só ouviu, né? Ele ouviu, né? E foi ali e abençoou, né? O salmista ali. Né? Então é um exemplo assim, maravilhoso para a nossa vida, para a vida do crente, para a vida do cristão, para a vida daqueles que buscam o Senhor, buscam a Deus em oração. Né? Então a gente não pode ficar com orações vãs. Né? Porque não adianta você pecar e depois ficar indo atrás do Senhor para pedir coisas que não seja o perdão daquele pecado. Se você pecar, você pecou, nós estamos nesse mundo, né? Na carne, sujeitos a pecados. Mas se você tiver pecado, tiver um pecado no seu coração e buscar a Deus, Ele não vai ouvir. Você primeiro tem que buscar a Deus para poder se libertar desse pecado, confessar o seu pecado para Deus, porque Ele vai perdoar o seu pecado, não é isso? Aí depois você pode chegar em oração a Deus com as suas outras demandas, né? Suas necessidades, né? Porque Ele vai ouvir e vai te atender. É isso? Então não adianta às vezes a gente ficar reclamando porque o Senhor não ouve as nossas orações, porque a gente está buscando a Ele com o coração sujo, né? Totalmente imundo, né? Ocupado por um monte de coisas que não agradam a Deus. Ele não vai ouvir. Não é isso? A próxima pergunta está em 2 Tessalonicenses. Por que Paulo sempre dava graças a Deus pela igreja em Tessalônica? A resposta está em 2 Tessalonicenses 1, 3 e 4. Irmãos, temos sempre de agradecer a Deus por vós, como é justo, porque a vossa fé tem crescido muito, e o amor de cada um de vós
transborda de uns para com os outros. Em razão disso, nós mesmos nos orgulhamos de vós, diante das igrejas de Deus, por causa da vossa perseverança e fé, em todas as perseguições e aflições que suportais. Amém. Quer dizer, um grande exemplo, né, de igreja aqui. Mesmo diante das perseguições, né, das aflições, dos problemas, das dores, desemprego, falta de dinheiro, doença, né? Nada disso era motivo para aqueles irmãos não se amassem uns aos outros, né? Eles estavam ali de coração aberto, né? E na presença de Deus. Grande exemplo, né? Só uma mensagem assim muito linda ali, né? Que os irmãos de Tessalônica deixam para a igreja, né? Para nós hoje como igreja, né? É um modelo de fé, não é isso? Eles cresciam ali espiritualmente, né? Em amor, né? Em amor um para com os outros, não é isso? Perseverando, né? Mesmo ali diante das perseguições e aflições, essa igreja, né? Ela não tinha assim pessoas medrosas, né? Travadas, preocupadas só consigo mesmo. Aqueles irmãos ainda se preocupavam com os outros, né? Mesmo diante de tantos problemas e tribulações, não é isso? Eu garanto que o nosso pastor sonha com uma igreja assim, não é? Todo pastor sonha com uma igreja assim, com ovelhas assim, não é? Que em vez de estar focado nos problemas, né, do mundo, ele está focado no que ele pode fazer de bom, de bem para o outro irmão, né? Uma igreja unida em amor, não é isso? Então a gente tem que começar com a gente mesmo, né? O que a gente pode fazer, né, para que isso se torne uma realidade na nossa vida? O que eu posso fazer? Né? Eu tenho que fazer algo, né? Fui salvo, eu tenho fé no Senhor, não é isso? Agora é a hora de eu colocar isso para fora, não é isso? Compartilhar esse amor, né? Essa alegria, né? Então, eu vou compartilhar com meus irmãos, né? Então, um exemplo maravilhoso, um ensinamento muito maravilhoso para a nossa vida. Não é isso? Que a gente não seja uma igreja fria, né? Uma igreja distante, né? Que a gente seja assim, uma igreja unida, né? Que vive em união, né? União perfeita em amor. Isso é maravilhoso, isso é um sonho. Não só, eu falei do pastor, né? Sonho de todo crente, né? Viver num ambiente ali onde que as pessoas se preocupam, né? Gostam, amam uns aos outros. É muito bom a gente se sentir amado, né? Muito bom. Principalmente dentro da casa de Deus, né? Poxa, quantas lembranças maravilhosas eu tenho de irmãos que verdadeiramente se preocupavam comigo, né? Você percebe, né? No gesto, na maneira daquele irmão te olhar, te abraçar, né? É excelente. E sempre que possível a gente tem que passar isso para outros irmãos também. É isso? A próxima pergunta está em Salmos. Por que o salmista disse que seus pés quase se escorregaram? E a resposta está no Salmos 73, de 1 a 4. Diz assim: certamente Deus é bom para Israel, para os que têm coração limpo. Mais uma vez, né? Deus é bom para aqueles que têm o coração limpo. Quanto a mim, meus pés quase tropeçaram. Faltou pouco para que eu escorregasse, pois eu tinha inveja dos arrogantes ao ver a prosperidade dos ímpios. Eles não têm problemas, o corpo deles é forte e sadio. Asaf aqui, coitado, né? Asaf estava assim, realmente vivendo um momento assim, né, triste na vida dele. Ele estava olhando para os outros e sentindo inveja, comparando. Isso é um sentimento terrível no coração, né, de uma pessoa, de qualquer um. Muito mais no coração de alguém temente a Deus, né? E mais uma vez ele reforça aqui, né? Na passagem anterior, o Senhor Deus só responde, ouve e responde a oração de quem tem um coração puro, limpo. E aqui mais uma vez, certamente Deus é bom para Israel, para os que têm o coração limpo. Então a gente tem que procurar nos limparmos para estar na presença de Deus. Asaf aqui estava passando aqui uma experiência trágica, terrível, né? Ele teve um momento ali de vacilo, de deslize, não é isso? No Novo Testamento nós tivemos também Pedro,
Lembra quando Pedro estava andando sobre as águas? Ele vacilou e começou a afundar ali, né? Então Jesus, com a sua grande misericórdia, seu amor, foi lá e resgatou Pedro, não é isso? E Asaf aqui também, ele teve ali o seu momento de deslize, né? Então o Senhor também foi lá e resgatou Asaf. Porque logo depois ele teve o entendimento do que ele estava pensando e sentindo estava errado. Ele tem que ficar olhando para ímpio, para o mundo, né? E desejando o que o mundo tem. Se você está olhando para o ímpio, né? Ficando com inveja do carrão que ele tem, da bela casa que ele tem, da esposa bonita que ele tem, novinha, isso tudo é pecado. Você está pecando, e terrivelmente contra Deus, né? Você não pode desejar nada do ímpio, porque quem dá aquilo para o ímpio, nós sabemos quem é o nosso inimigo, é Satanás. Então, se você quer algo de Satanás, a igreja de Cristo não é o lugar para você estar. Não é isso? Ah, mas foi momentâneo, como Asaf. Amém. Que você então se erga, se levanta e reconheça que do mundo não vai vir nada de bom para você. Não é isso? Só Jesus. Só Jesus pode nos completar totalmente. Porque as riquezas do mundo são passageiras. A palavra já nos diz. As traças roem, né? Ferrugem corrói. Não é isso? O ladrão vem e rouba. Não fique desejando coisas passageiras desse mundo. Efêmeras, né? Você tem que desejar as coisas eternas, as coisas do céu. Estar no céu com o Senhor Jesus, né? Então Asaf escorregou, vacilou, mas se arrependeu e voltou os seus olhos para Deus. Então, se a gente estiver passando por um momento, né, que a gente esteja de alguma maneira vacilando, porque a nossa luta é constante, né? No caminhar nesse mundo aqui, nessa terra, está em luta 24 horas por dia. Em algum momento que você fraquejar, se arrependa. E volte seus olhos para o Senhor, para Deus, para Jesus. Porque é dali que vai vir o seu socorro, né? Então não adianta a gente ficar aqui querendo invejar. Até essa semana, no culto de sexta-feira, eu falei sobre isso. Que a gente estava estudando essa lição, eu e a Ivone, e nós nos lembramos daquele hino da palmeira. Não é o hino que fala da palmeira, né? Que Jesus está no barco, né? Ele é o piloto desse barco, que guia esse barco, não é isso? E que a tempestade vem, né? E passa aquele furacão, leva tudo, e o crente tem que ser igual àquela palmeira. Ela se dobra, se verga, e quando a tempestade passa, ela levanta de novo, né? Mas que a gente não tem uma vida inconstante como a palmeira, que todas as vezes que passa um vento, ela cai, para depois se levantar. Não é isso? Que se em algum momento a gente escorregar, que a gente levante, procure não cair mais. Não escorregar mais. Amém? Então a próxima pergunta está em Esdras, né? Ele diz assim: o que aconteceu com os filhos dos sacerdotes que não se achou registrado no livro de registro? E a resposta está em Esdras 2, 61 a 63. E dentre os sacerdotes, os descendentes de Abaías, Acós e Barzilai, homem que se casou com uma filha de Barzilai, de Gileade, que era chamado pelo nome do sogro. Esses procuraram seu registro entre os registros de famílias, mas não encontraram. Por isso foram considerados impuros para o sacerdócio. O governador proibiu que comesse dos alimentos sagrados, enquanto não houvesse um sacerdote que consultasse a Deus por meio do Urim e do Tumim. A gente sabe que o Urim e o Tumim eram aquelas pedras que os sacerdotes, né, tinham ali, era a maneira deles consultarem a Deus. Isso era coisa de judeu. Então eles foram proibidos de comer, de participar das coisas santas, né, por não se achar seus nomes escritos nos registros. Quanta tristeza, né? Expectativa, temor, né? Aqueles homens deviam estar vivendo ali. Não é isso? Mas isso é conosco também hoje, né? A gente pode ser proibido de participar das coisas de Deus, das coisas santas, né? Das coisas do céu, não é isso? Se o nosso nome não estiver registrado no livro da vida, né? Nós não poderemos participar da ceia com o Senhor. Isso é uma realidade, é uma verdade. Lá foi se consultar a Deus, né? Se de alguma maneira eles poderiam participar, né?
Nós só temos uma chance hoje, somente uma chance, que é nos arrependermos e crer no Senhor Jesus. Né? Porque todo aquele que crê será salvo. Então, se você não crê, você não tem nenhuma chance. Depois não adianta falar, mas eu errei, me enganei, eu tomei a decisão errada, já era. Você só tem uma chance, uma oportunidade, que é entregar a sua vida a Jesus aqui e agora. Depois não adianta, chororô. Como diz aí, mimimi, fica o mimimi. Porque o Senhor, né, te dá todas as possibilidades. Né? A graça está aí posta. Você, a qualquer momento, você pode ir a Jesus. Né? As portas ainda estão abertas. Mas um dia vai se fechar. Não espere ela estar se fechando para você reconhecer que você estava, né, errado. Então o momento, né, é agora, é hoje, é já. Porque a gente não sabe nem se amanhã a gente vai amanhecer vivo. Né? Como diz o outro, a gente não sabe nem se vai acordar morto ou acordar vivo. Amém? E a última pergunta diz assim, também está em Esdras, né? Segundo os anciãos de Judá, por que o templo que eles estavam reconstruindo foi destruído e o povo levado para a Babilônia? A resposta está em Esdras 5, 11 e 12. E esta é a resposta que nos deram. Nós somos servos de Deus do céu e da terra. Estamos reconstruindo o templo que foi construído e concluído há muitos anos por um grande rei de Israel. Mas como os nossos pais irritaram o Deus do céu, ele os entregou nas mãos de Nabucodonosor, o caldeu, rei da Babilônia, que destruiu esse templo e deportou o povo para a Babilônia. Então os homens ali sabiam a história do seu povo, a história do templo. Eles conheciam isso, né? Porque os pais dele no passado, os pais dele tinham irritado a Deus, né? Eles não obedeceram ali os mandamentos de Deus, né? Eles adoraram outros deuses, deuses falsos, deuses pagãos, né? Eles desprezaram seus profetas, não é isso? E como consequência ali, Deus permitiu que tudo ali fosse destruído, o templo fosse destruído. Porque Deus não queria sacrifício de homens ímpios, né? Que estavam servindo a Baal e servindo a ele. Deus não quer isso, né? Então, ele permitiu que aqueles homens fossem levados, né, para o cativeiro. E o que é o cativeiro? É só sofrimento, né? É dor, é prisão, né? É algemas, né? Você não tem liberdade para nada, não é isso? Então a gente não pode esquecer que o mesmo Deus do passado é o Deus de hoje, é o nosso Deus de hoje. Nós conhecemos nosso Deus como um Deus de amor, Deus amoroso. Ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, Jesus, para nos limpar, nos lavar, né? Nos salvar. Não é isso? É um Deus de justiça. Não é? Você fica virando as costas para Deus e adorando a ídolos, né? Homens, né? Atrás de interesses diversos, né? Ele vai deixar que você seja levado aí para um cativeiro. Qual o cativeiro? Prisão, de vícios, né? O pecado é uma prisão, ele te amarra, ele te prende. Você não tem liberdade, você está sob o jugo do pecado, sob o jugo de Satanás. É isso que você quer? Né? Então o que aconteceu com aqueles homens é que eles se viraram as costas para Deus. E você fica virando as costas para Deus aí, para adorar ídolos, falsos ídolos? Quando eu falo vocês, eu estou falando nós, todos nós. Se nós nos afastarmos de Deus e ficar olhando para ídolos, nós vamos ficar sob o jugo de Satanás, o cativeiro do pecado. Então a gente não pode ter outros ídolos, né? Nós não podemos adorar ídolos falsos, né? Nossa adoração, nosso louvor tem que ser direcionada somente para Deus. Esse Deus único, vivo e verdadeiro. E Ele está nos olhando o tempo todo. Não estou aqui fazendo pregação do terror. Ah, Deus, igual se fazia antigamente, né? Cuidado que o Papai do Céu castiga. Mas o mundo está do jeito que está, um dos motivos é esse. Não tem mais temor de Deus, né? Nenhum pai hoje e mãe fala isso. Não faça isso porque está errado, é pecado e o Papai do Céu vai castigar. As crianças não ouvem mais isso, né, dentro das suas casas, né? Então eles não têm temor de nada. Os pais não podem dar uma palmada na mão e nem Deus pode também agora corrigir seus filhos. Mas da mesma maneira que Deus fez lá para o povo de Israel, deixando que
um estrangeiro lá, né? Ou subjugasse, né? Acontece hoje. Deus vai deixar você cair na mão de um opressor. Você vai perder sua liberdade para o pecado. E quem é nosso opressor, nosso inimigo? Satanás. Deus vai deixar Satanás te pegar. Eu estava em Magé uma vez, lá com o irmão Ricardo, né? Juliano, se estiver vendo aí a lição direitinho, ele vai lembrar disso. A gente estava lá. Eu não sei se ele vai lembrar da passagem, mas ele vai lembrar que a gente esteve lá há algum tempo. Né? Ele tinha um irmãozinho que se converteu e ele ficava andando por ali, né, pela rodoviária ali de Magé, e pregando e falando a palavra. Ele era quase um morador de rua ali. Ele estava naquela fase de muita alegria de falar com todo mundo. E eu estava um dia no banheiro lá da rodoviária, e ele estava pregando para alguém do lado de fora. Eu estava na cabine fechada, eu estava escutando ele pregando lá. E ele falava de Cristo, e aquela pessoa ficava caçoando. Então ele virou para aquele rapaz que estava caçoando dele e falou assim: isso mesmo, fica rindo de mim. Mas um dia o diabo vai vir, vai te dar uma rabada, uma chifrada, você vai cair e você não vai saber nem de onde veio. E virou as costas e foi embora. Eu achei aquele engraçado, né? Mas não é engraçado, gente. Na simplicidade dele ali, né? Um cristão novo, né? Novo convertido, sem grandes argumentos ali para pregar para aquela pessoa, ele falou uma realidade. Você fica virando as costas para Deus, caçoando das coisas de Deus, o diabo vai vir e vai te subjugar, vai te prender. Né? Essa rabada e a chifrada que ele disse lá, Satanás vai te levar à morte, vai te derrubar no chão. Não é isso? E muitas vezes você não vai saber nem de onde está vindo. Então, uma passagem que poderia ser engraçada é uma verdade para nossas vidas. Nunca devemos virar as costas para Deus. Nunca devemos colocar nada nem ninguém acima do nosso Deus. Né? Nem filho, nem marido, nem pai, nem pastor, nem nada. Né? Cantores, ninguém. Né? Soberano é o Senhor, em primeiro lugar. Do Senhor para baixo, qualquer coisa que vier tá bom. Amém? Então, nossa lição fica por aqui. Esses dias aí, a gente tem gravado sozinho, porque a Daiane não está podendo gravar, mas pela vontade de Deus, do Espírito Santo e, né, pelas ordens do nosso pastor, a gente, né, enquanto ele quiser, né, desejar, nós vamos estar gravando aqui. Então fiquem todos com Deus, tenham um excelente domingo e até semana que vem.